Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aqui é o Pedro de novo. Vim trazer para vocês agora uma questão de bioquímica, mas é uma questão de bioquímica que mistura com química orgânica bastante também, com solubilidade, com polaridade. É uma questão bem interessante. Vamos nessa. Então temos aqui o nosso famoso quadro branco. Galera, ele não morreu, ele está aqui entre nós. Vou escrever aqui a questãozinha para vocês. Esse aqui é o nosso enunciado. Aqui. Esses símbolos aqui não. Aqui é alfa aminoácido, certo? Nos alfa-aminoácidos. E a gente tem uma estruturazinha aqui no meio que eu vou desenhar para a gente poder ver o que a gente está falando, né? Que é a estrutura de nada mais, nada menos que os nossos alfa-aminoácidos. Questão. Então, isso aqui que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de alfa-aminoácidos. Eu não sei se vocês já viram sobre isso em alguma outra matéria, vocês podem ter visto isso em biologia, mas esses pedacinhos de molécula aqui pequenininhos são os formadores das nossas proteínas, né? Eles são como se fossem os mínimos tijolos do nosso corpo que a gente junta e faz as estruturas maiores, certo? Então, cada proteína, por exemplo, a proteína que você lê na embalagem de qualquer produto, ela é feita de sequências desses alfa-aminoácidos aí, gente. Então, eles são a ferramenta escolhida pelo nosso corpo para formar as nossas estruturas. E nada mais belo do que essa molécula daí, porque ela é multifuncional e com uma só estrutura desse tipo, você pode fazer uma infinidade de moléculas com diferentes funções, certo? Então, todas as estruturas do nosso corpo, praticamente, quer dizer, todas não, né? Vão ser mais modestos. Muitas delas são feitas com esses alfa-aminoácidos. Qual a diferença de um alfa-aminoácido para o outro? É simplesmente o R, esse resíduo, desculpa, esse radical dele aí do lado, tá? É isso que muda de um para o outro. E você mudar esse radical muda completamente a função que esse aminoácido vai ter, a solubilidade dele, a característica química dele. No nosso corpo, a gente tem, se não me engano, 23 aminoácidos diferentes, tá? Essa questão trata exatamente disso. Tipo de cai no Enem também, porque é uma questão que mistura bioquímica com biologia e química, bom, obviamente, né? É tipo coisa que o Enem gosta de avaliar, certo? Então vamos lá. ITA. ITA também é incrível, né? ITA é um vestibular sinistro. Aminoácidos são compostos orgânicos que contêm um grupo amina e um grupo carboxílico. Nos alfa-aminoácidos, os dois grupos encontram-se nas extremidades da molécula e entre eles há um átomo de carbono, determinado carbono alfa, tá? Esses dois quadrinhos aí são alfa, que também está ligado a um grupo R, conforme a figura. E ele fala o seguinte: considere os seguintes aminoácidos. Ele dá uma lista aí de 5 aminoácidos para a gente que a gente vai desenhar agora, para a gente saber do que a gente está falando, tá? Só que eu vou desenhar em estrutura de bastão para que a gente consiga ter espaço bastante para os 5. Tá, vamos para o primeiro, alanina, número 1. A gente tem aqui, ó, ligação dupla, carbono, certo? Esse aqui é o nosso carbono alfa. E qual é o R dele? É simplesmente uma metila, é uma barrinha assim, certo? E para baixo a gente tem a nossa amina.
que faz ser um aminoácido. Ah, é claro, né, gente? A gente tem que falar que isso aqui é um aminoácido exatamente porque tem a função ácido aqui em cima, né? Como vocês já devem ter reparado. Isso aqui, ó, é a nossa amina. Tá? Óbvio pelo óbvio, pode não ser tão óbvio assim, né? Mas cá está. Quando, aliás, uma coisa importante, quando você reage, você faz as cadeias de aminoácidos, o que você está fazendo, na verdade, é o seguinte: você está reagindo uma amina de uma cadeia, quer dizer, de um aminoácido, com o ácido de um outro aminoácido. Então, repare só, quando você forma a proteína, você está fazendo uma reação desse tipo aqui, ó. Tá? E aqui você tem, ó, proteína saindo aqui. Tá vendo? Então, você vai formar uma proteína, que nada mais é do que um polímero de aminoácidos, tá? Como é que vai ficar a estrutura desse aminoácido no final? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou apagar essa proteína aqui para a gente conseguir ver. Opa, o que a gente está fazendo aqui? Vou fazer aqui a estruturazinha. Que a gente reagiu só 2 aminoácidos, né? Mas uma proteína pode ter uma infinidade de aminoácidos diferentes. A gente tem o nosso R aqui, certo? Aqui a nossa amina. Só que agora o que aconteceu? Nossa amina está ligada a esse carbono aqui, ó, certo? E esse carbono tem o próprio R dele. Então você vai formando estruturas. Opa, fiz errado aqui, né? Aqui. Você vai formando estruturas que são, na verdade. Opa, aqui é um N. Estruturas que são poliamidas, certo? São as nossas proteínas. Proteína, tá lá. É uma química maravilhosa. Voltando, né, à vaca fria, como diziam os meus professores, a asparagina é qual aminoácido? Então, a gente tem a mesma estrutura, certo? A nossa parte ácido. Agora vem o nosso R aqui do lado, em vez de ser um CH3, vai ser um CH2CONH2. E agora vem uma coisa importante que é bom você saber ler, quando você olha uma fórmula assim, você saber qual a estrutura espacial dela, certo? E nesse caso aqui, ó, quando a gente fala isso daí, a gente está falando de uma amida, tá? Uma amida, que é isso aqui, ó, que é essa função química aqui, ó. Isso aqui, opa, não ficou legal. Amida, tá? É diferente da amina, porque a amida, ela tem essa carbonila aqui do lado, tá? Então tem esse pedacinho aí, agora o que faltou fazer, né? Faltou botar esse pedacinho aqui, ó. Certo? Isso aqui é o nosso 2, é a asparagina. 3, fenilalanina, né? Mesma estrutura, que a gente já tá craque já. Agora, o nosso radical tem essa cara aqui, ó, de C2C6H5, gente. C6H5, quando fala C6, você tem que lembrar de quê? Você tem que lembrar de anel benzênico. C6H6, anel benzênico. C6H5 é tipo um anel benzênico, tá? Isso aqui é um anel benzênico com um carboninho aqui antes, ó. Beleza? Fenilalanina, essa criatura aí. 5, quer dizer, 4. Glicina, mais simples. O nosso radical é nada mais, nada menos do que um hidrogênio. Tá aqui ele. E5, quase acabando nosso espaço aqui. Serina, um CH2OH. Então, vamos lá.
Vamos à luta. Beleza? Então temos aqui, ó, as nossas 5 estruturas, certo? Se você quiser, por exemplo, identificar, isso aqui é o quê? É um álcool. Isso aqui, ó, não tem, né? Não tem uma função química aqui. Aqui a gente tem um anel benzênico também, não tem uma função química específica disso daqui que a gente chama, né? Isso aqui também não tem uma função química específica. Então a gente tem essas duas aqui, uma amida e um álcool. Assinale a opção que contém os aminoácidos que possuem ou possui grupos polar ou polares, certo? Então vejamos aqui. Quem é que tem, quem não tem grupo polar aqui, ó? Eu vou colocar o grupo polar com um P, certo? O grupo é o R, né? Esse aqui é polar, gente? Não é, né? É uma metila, não é polar. Vamos para o 2, amida. Isso aqui é polar? Como é que você sabe que uma coisa é polar ou não, gente? Muito simples. Você tem para primeira coisa, antes de tudo, você vê quem tem maior eletronegatividade dos átomos que fazem a ligação química, certo? Você compara quem atrai mais os elétrons, certo? Então, se você lembra, da esquerda para a direita da nossa tabela, você tem um aumento da eletronegatividade. O carbono é menos eletronegativo do que o nitrogênio e do que o oxigênio. Então, nesse caso aqui, ó, da nossa amida, olha só, os elétrons estão sendo puxados para lá, para esse lado aqui, ó. Isso faz esse grupo aqui ser polar, tá? Então a amida, ela faz com que essa nossa asparagina seja polar, tá? Ela vai se dissolver bem em água, vai fazer com que a nossa proteína tenha uma alta solubilidade, tá? Então beleza, essa amida sim. Agora vamos para a 3, fenilalanina. Tem um anel benzênico aqui, gente, anel benzênico, ele solui, ele dilui bem água? Não. Solubilidade baixa. Por quê? Porque ele é apolar. Eu vou colocar aqui um A, AP, apolar, nesse aqui também. Apolar, certo? Todos esses átomos de carbono aqui, eles atraem mais ou menos com a mesma força os elétrons para ele, certo? Ele também, além disso, ele é simétrico. Então, mesmo que tivesse uma diferença de ligações aí, por ser simétrico, você ia perder esse momento de dipolo. O momento de dipolo que a gente chama da resultante dessas atrações dos elétrons, certo? Vamos para 4, glicina. A gente tem aqui um mísero hidrogênio. Mísero não, né? Um grande hidrogênio que não ajuda na polaridade da molécula também. Também é apolar, certo? Beleza? Agora, na 5, a gente tem um álcool aqui, gente. Que tipo de interação intermolecular o álcool faz, galera? O álcool faz ligação de hidrogênio. Você lembra? Qualquer ligação, quer dizer, se você tem na sua molécula oxigênios ligados a hidrogênios, vão fazer ligação de hidrogênio, uma ligação forte, uma interação forte, altamente polar, tá? Então, esse álcool aqui também vai ser altamente polar, tá? Então, a gente tem aqui como polares a 2 e a 5, que são a asparagina e a serina. Então, a gente tem a opção C, tá bom? Então, galera, é isso. Questão tranquilinha também. A parte de todas as coisas que eu falei de proteínas e tudo, sei lá o quê, essa questão é uma questão relativamente simples, tá bom? Então, beleza. Vou apagar aqui e vou parar de compartilhar. Opa, o que isso aqui está fazendo? Beleza. Vou parar aqui de compartilhar a tela com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa questão. Muito obrigado pela atenção dispensada, que vocês estudem muito bem e se deem muito bem no Enem, tá bom? Então, um beijo para todo mundo e um abraço e